Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Enquanto nós oramos, procura Atos capítulo 2, que é o que temos trabalhado, e vamos ver o que Deus tem para nos entregar hoje. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de te louvar, te engrandecer, e agora queremos nos colocar diante das tuas mãos, que o teu Santo Espírito possa nos ajudar, Senhor, a falar da tua palavra, e que nós possamos realmente, Deus, experimentar o que o Senhor tem para nós nesta tarde tão bonita aqui em Londres, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Nós tivemos o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de louvor, tivemos o nosso tempo também agora de orar, Senhor, e lembrar daqueles que passam por necessidade, por doença, por cirurgias que vão passar, e agora queremos também que o Senhor, médico dos médicos, venha operar em nosso coração, a começar em nosso coração, como foi essa música que nós cantamos, Senhor. Faz essa chama arder em nossa vida, Deus. E essa chama, ela é tocada pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor fale ao nosso coração hoje, no nome de Jesus. Amém, amém. Então abra a tua Bíblia, então Atos 2, e nós vamos ler do verso 40, podemos ler do 40 ao 47, vamos dar continuidade no que temos falado. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Depois no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias em que iam sendo salvos. Ok? Primeiramente, nós vimos que essa não é uma igreja perfeita. Ela é uma igreja que está tendo seus primeiros passos. É uma igreja que, ao ouvir esse toque do Espírito Santo, ela começa a viver suas primeiras experiências. E nós falamos disso. E é uma igreja que vai se acertando à medida que ela vai andando. E há muita similaridade também com a nossa vida, como seres humanos, e colocamos a nossa vida debaixo da atuação de Deus, do Espírito Santo. Essa igreja também, apesar de não ser uma igreja perfeita, ela é uma igreja que está sendo trabalhada por aquele que é perfeito, que é Jesus, que é Deus, é o Espírito Santo de Deus, trabalhando neste corpo que vai sendo ajustado para a obra de Deus. Então, quando olhamos as cartas de Paulo, essa relação que ele faz, quando olhamos as cartas do Novo Testamento, quando olhamos, por exemplo, para Atos, a forma com que está acontecendo um novo projeto, algo de Deus, prometido por Deus na vida destas pessoas. E aí nós olhamos, por exemplo, para Efésios 4,16, diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, edifica-se a si mesmo em amor e na medida em que cada parte realiza a sua função. Então esse projeto, essa função, esse trabalhar de Deus é unido por todas estas juntas e toda essa parte do corpo de Cristo aqui em amor. A ligação, o elo que a Bíblia sempre fala, o elo que liga tudo isso é o amor, a começar pelo amor maior que é o amor de Deus. Então, esse amor que nós vivemos dentro dessa junta, com pessoas imperfeitas, pessoas problemáticas, é um amor baseado no amor de Deus. Vimos isso também. Então, refrescando a nossa mente, vendo que essa igreja ela foi corrigida várias vezes e continuou durante o seu percurso. Também olhamos e respondemos as perguntas. O que significa a comunhão, a koinonia?
e vimos que a coinonia do Senhor é algo que é feito maravilhosamente por Deus, aonde pessoas perseveram, pessoas continuam firmes e se dedicavam na obra de Deus, e Deus vai trabalhando nessa comunhão, que a comunhão, a coinonia é aquilo que é algo comum, que seria a palavra para uma parceria comum de pessoas, uma ajuda contributiva, uma participação, uma partilha. Se você percebe a mensagem, Efésios, as cartas, percebemos, por exemplo, o que diz em Atos, tudo mostra-nos uma só coisa: existe um corpo, esse corpo está funcionando e Deus está trabalhando através dessa comunhão, e é essa comunhão sobrenatural que nos liga para vivermos experiências sobrenaturais com Deus, esse amor cristão, esse amor fraternal em Deus. Também vimos na semana passada como essa coinonia na questão de uns com os outros, porque eles iriam viver as vidas deles ali todos juntos, mas à medida que as perseguições, a vida apertava, eles iriam obrigar a ser espalhados. E era importante esse viver na comunhão para que eles pudessem enfrentar os momentos difíceis. Então, o primeiro momento, que até eu comentei na semana passada, que começa a acontecer com essa igreja, qual foi? Ali mesmo, quando eles estão sendo revestidos pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? Eles falam línguas estranhas, no sentido para eles, mas conhecidas de outros povos, e quando eles falam, já logo depois que as pessoas veem, alguns ficam o quê? Atônitos, e outros começam o quê? A zombar. Então aquilo era uma fagulha do que estava por vir pela frente. Muitas pessoas não iam aceitar aquilo, e eles teriam então que enfrentar todas estas coisas. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesta linha de raciocínio, que é muito interessante, para a ajuda da nossa caminhada cristã. Para entender isso, primeiramente, irmãos, lembre-se que nós atuamos em Jesus Cristo por meio da fé. Então, o que eu vou falar para você, se não tivermos essa visão por meio da fé, não vai soar uma coisa estranha, realmente vai dar sono, nós vamos embora e não entendemos nada. Mas se nós olharmos por meio da fé, olharmos por aquilo que Cristo tem feito, e inclusive eu peço até Deus que o Senhor fale muito mais até do que eu estou falando, que o Senhor traga na tua mente muitas experiências que você já teve com Deus, enquanto eu estiver falando, coisas até que eu não cito, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e fazer você lembrar de tudo que o Espírito Santo tem feito por você. Então, ler a palavra de Deus é viver experiências. E você tem vivido experiências. Você já passou por muitas experiências de Deus. Então, hoje, nós vamos ver como era essa comunhão, como a comunhão aqui, ela é realizada por eles. Então, eu vou tentar avançar um pouquinho mais, mas meu foco aqui é como esta comunhão, então, é realizada entre eles. Como essa coinonia, esse perseverar, essa ajuda contributiva, como é que eles faziam isso? Como que funcionava isso, então? E que nós podemos, depois de 2000 anos, importar para a nossa vida hoje e aplicá-la sobre nós como igreja. E esperando que o Espírito Santo de Deus faça em nós a sua obra. Então, eu não sei se você se lembra de uma brincadeira que tinha... eu lembro muito bem, já participei de várias dessas brincadeiras, mas havia uma brincadeira no Brasil que a gente tinha que chamava batata quente. Você lembra da batata quente? Yes. Que era qualquer coisa que simbolizasse o quê? Uma batata quente. O que a gente faz quando a gente tem uma batata quente na mão? A gente quer se livrar dessa batata. Eu lembro quando eu vou pegar, por exemplo, na tostadeira, às vezes vou com a minha mão catar um pita bread lá, que eu vou pegar, por exemplo, um pão pita para comer com hummus, alguma coisa, e às vezes eu me esqueço, porque dentro do pão tem o quê? Aquele bafo quente, né? E aí quando eu aperto, vem logo aquilo, e eu achei que dava para pegar, mas está quente, então... A batata quente, eu não sei se o Roy tinha alguma coisa parecida, a batata quente, Roy, era assim, era um grupo de pessoas que se reunia e eles entregavam na mão da pessoa alguma coisa, um peso, alguma coisa, aqui não tenho nada para mostrar, mas uma roupa, ou um balão, ou qualquer coisa, uma bola, e aí todo mundo do lado, uma pessoa virava de costa para a parede, e ele começava a falar batata quente, 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 batata quente, batata quente, batata quente, e aí na mão que a pessoa ficava, quando ele falar
parou, ou ele falasse queimou, aí o que acontecia? A pessoa ela era eliminada, ok? A minha ideia aqui, esse primeiro exemplo que eu quero dar para vocês, para ficar bem nítido na nossa mente, numa brincadeira que a gente tem. Para mim, olhando essa semana, eu estava preparando, inclusive foi ontem que veio essa parte de abertura, eu não sei se você sabe, mas quando a gente está pregando, às vezes até o momento de eu subir para pregar, eu ainda estou numa luta, como é que eu vou abrir a minha pregação, como eu vou fazer, porque Deus continua trabalhando, Ele pode fazer aquilo que Ele quer, Ele sabe quem está aqui, o que precisa ouvir, quem está ouvindo pela internet. E eu ontem, então, estava pensando nisso, e realmente, para muito cristão, olhando para essa igreja aqui, que nós acabamos de ler esses versos, para muitos cristãos, no decorrer dos séculos, esse evangelho, essa mensagem foi como uma batata quente. Muita gente pega, na hora pensa que é uma coisa, e ele faz o quê? Ele tenta se livrar daquilo o mais rápido possível, porque se ficar na mão dele, e de repente chegar na hora do vamos ver, que a coisa esquentar, o que acontece? Ele abre mão, não era isso que ele queria. Então ele vai tentar passar isso o mais rápido possível. Para muitos cristãos, no decorrer, então vamos olhar para uma igreja de 2000 anos atrás, e olhando para essa estrutura toda vindo caminhando, eu gosto de ler bastante história de igreja, não sei toda, mas assim, algumas me interessam bastante, e eu vou vendo que no decorrer da igreja, sim, tem muita gente que tem uma batata quente na mão. Uma coisa que ele quer se livrar rápido, uma coisa que está incomodando ele para segurar, uma coisa que mexe com ele e que ele fala, puxa, eu já ouvi gente falar, puxa, era melhor você não ter me falado, porque agora eu me sinto culpado. Aliás, eu não consigo entender o que é arrependimento melhor do que esse. Você se sentir culpado e você só tomar a decisão de falar, puxa, eu quero viver essa experiência. Muita gente tem essa batata quente na mão dentro da igreja. E pega esse evangelho como se ele quisesse se livrar. E aí você fala para mim, mas como é que eu faço isso? A gente se livra da batata quente várias vezes. Quando a gente está cansado, a gente se livra da batata quente quando a gente tem compromisso. A gente se livra da batata quente quando a gente tem uma vivência com a igreja. A gente vai tentando, do decorrer da nossa vida, a gente vai aliviando, a gente vai tentando. Hoje eu não quero segurar essa batata quente na minha mão. Agora, o meu tema não é a batata quente. Um outro exemplo que eu quero dar, você já ouviu falar de uma corrida que eu particularmente gosto muito, que é a corrida do 4x100? Você já ouviu? Você já viu? Que linda que é essa corrida. A corrida do 4x100, ela funciona com um bastão, que é a corrida de bastão. Ela tem 4 velocistas, que o forte de cada um deles é a velocidade. Então você tem 4 pessoas, tanto mulheres quanto homens, em suas modalidades, correndo para competir, só pessoas velozes para chegar. E essas pessoas, então, elas andam 100 metros, e dentro de um período ali, de 20 metros, elas são obrigadas a passar um bastão para o outro. E esse bastão ele não pode ser derrubado, porque atrasa todo o percurso, e ele tem que ser entregue dentro desses 20 metros, que é essa linha, 10 metros antes da linha dos 100 metros, e 10 metros depois dessa linha tem que ser feita essa entrega desse bastão. Olha que interessante. E são 4 velocistas. Agora, o que mais chama a atenção, que nem sempre os mais velozes ganham essa corrida. Por exemplo, o Brasil ele é famoso de ganhar essa corrida. E, inclusive, eles falam que o Brasil não é famoso por causa da velocidade que eles têm. Eles são velozes, mas comparado com os outros, eles não são, talvez, tão velozes quanto outros, que você vê, por exemplo, os norte-americanos ganhando tudo. Mas o que o Brasil tem é que essa corrida ela não precisa só de velocistas, ela precisa de sincronização. Ela precisa de sincronia. Ela precisa de sincronismo, porque o bastão ele é passado dentro desse sincronismo. E é esse sincronismo que os mais velozes muitas vezes ficam para trás.
porque eles não conseguem passar o bastão corretamente, eles derrubam o bastão, ou eles não têm a segurança. Esse é um momento crucial que acontece ali do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto, e o quarto então dá a última explosão, e aí ele vai tentar então chegar no ponto aonde ele quer. 2 exemplos, batata quente, eu quero me livrar disso rapidamente da minha mão, e eu tenho o exemplo do bastão. Eu quero catar esse bastão e eu não posso largar esse bastão por nada. Irmãos, 2000 anos se passaram. 2000 anos que a gente conta essa história e a Bíblia continua mais viva do que nunca. Nesses 2000 anos que nós temos da palavra de Deus, por 2000 anos, contando aí que as pessoas viviam naquela época por 80 anos, 60 anos, hoje a gente tem uma expectativa de 90, 80, 90 anos. Mas quantos séculos que já se passaram desse tempo que nós vivemos nessa igreja, que começou essa obra do Espírito Santo nessa igreja, até hoje, quantos bastões foram passados para que esse bastão chegasse na sua mão hoje? Para que você fizesse essa agora, a próxima corrida desses 10 metros, 20 metros, que seria na transição de pegar esse bastão e continuar a sua corrida, olha qual tem sido a nossa firmeza e o nosso empenho para segurar esse bastão e seguir em frente, porque cada pessoa que pegou e passou esse bastão do Evangelho para cada um, durante estes séculos, cada pessoa dessas, com certeza, ela tinha uma certeza no coração dela. Jesus Cristo vai voltar e Ele pode voltar aonde? No meu tempo. Você acredita que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento? A sua história acabou? Não. Você continua vivo? Sim. Sabe o que você tem na sua mão? Um bastão que precisa ser entregue para alguém. Talvez Jesus Cristo não vai voltar enquanto você ainda está vivo. E você vai partir para a glória com o Senhor. E Jesus Cristo, Ele, ao mesmo tempo que Ele é Senhor, amoroso, bondoso, maravilhoso, Ele também é um juiz. Ele é correto. A retidão dEle. E Ele sabe da importância que tem a nossa vivência dentro do Evangelho de Cristo. Da responsabilidade que cada um de nós temos. Sendo a igreja grande ou sendo a igreja pequena, a diferença que vai acontecer é que com uma igreja grande, o seu trabalho ainda vai ser maior. Então, se você pede, Senhor, aumenta pessoas nessa igreja, manda mais gente, vai ser mais trabalho para nós ainda. Porém, o nosso bastão continua em nossas mãos. E nós vamos ou passar esse bastão para frente, ou nós vamos chegar com esse bastão aonde? Na linha final. E os atletas do 4x100 com bastão, quando eles chegam na linha final, se eles não tiverem o bastão na mão, não valeu nada a corrida. Eles podem ser os primeiros, mas a corrida, o bastão é que determina aquilo que a corrida ganha por eles. E para nós cristãos, nós estamos com uma batata quente na mão, ou nós estamos com um bastão na nossa mão? Esses irmãos aqui, verso 46, eles respondem muito bem essa pergunta, que eu vou começar até a pergunta ao contrário, que eu poderia começar com a número 4, mas eu quero começar com a terceira. Como a comunhão é realizada entre eles, porque essa comunhão é uma passagem de bastão, tempo a tempos. Essa igreja que está começando nesses primeiros, no primeiro século, ela vai passar aí, se você começa a ler a história, você vai ver discípulos dos discípulos, discípulos dos discípulos dos discípulos. E nós começamos a ver a história, realmente tem discípulos dos discípulos que foram queimados vivos, como diz essa canção que nós cantamos hoje. Que tiveram que passar esse bastão, esse legado para outro, porque a vida dele foi ceifada, mas eles carregaram essa fé, esse bastão até o último momento da vida deles. Isso é exigido de nós?
sermos queimados vivos, ou termos a dificuldade. Não, nós vivemos hoje numa época de muita informação, nós vivemos hoje numa época de muito acesso, nós vivemos hoje de uma grande facilidade para o Evangelho de Deus, inclusive dentro do nosso contexto e do nosso culto que nós temos. Então, leia o verso 46, porque aqui eles nos dão uma dica para nós aqui, uma pista, uma ideia, a noção dentro dessa igreja, como é que eles realizavam essa comunhão, e como essa comunhão ela foi mudando no decorrer dos séculos, mas ela tem um princípio, essa comunhão ela vai tendo que ser mudada, porém ela existe e tem um princípio. O verso 46 diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é esse ajuntamento aqui juntos. Vai vendo a imagem. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha quantas coisas eles falam. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e participavam das refeições. Como é que eles faziam isso? Com alegria e sinceridade no coração. Bem, no princípio, olhando para essa igreja aqui, como é que era o culto deles? Era igual ao nosso aqui, a gente abriu, veio uma mulher igual a Rose aqui, mais ou menos, ou um homem, abriu o culto, fez a abertura, depois entrou alguém com o violão, ou o que eles tinham, e fez, daí vem alguém mais ou menos que nem o Roy depois, ou uma mulher vem e traz a palavra a quem vai ofertar, e aí entra um André também da vida e prega a palavra de Deus naquela época, e quando eles pregam essa palavra de Deus, terminamos o culto, depois nós vamos para a refeição lá atrás. Não, era completamente diferente. A vida que eles viviam, o tempo que eles viviam, as coisas que eles faziam eram completamente diferentes daquilo que a gente tem como ideia, mas os princípios continuam o mesmo. Os princípios daquilo que eles viviam naquela época continua sendo aplicado, a gente continua fazendo e trabalhando dentro desses princípios. Mudou a cultura, mudou a época, mudou a facilidade que a gente tem, os instrumentos, mudou um monte de coisa. Mas os princípios continuam o mesmo. Eles tinham 2 reuniões, que você pode perceber muito claro nesse texto, e conforme você lê assim o livro de Atos, você vai perceber que as reuniões sempre aconteciam, ela podia mudar de lugar, mas ela sempre acontecia nesse formato. Primeiro formato que aqui aparece é que eles tinham uma reunião formal. O que é uma reunião formal? Centenas de milhares de pessoas reunidas e ouvindo as instruções dos apóstolos. Põe isso na sua mente. Está visualizando comigo aquilo que está acontecendo? A igreja tem um fluxo muito grande de pessoas. Vai chegar um momento que a perseguição vai vir sobre a vida deles e muita gente vai ficar fora, e quem que vai sobrar? A Bíblia fala que apenas os apóstolos continuaram e ficaram. Então a igreja ela cresceu, então não é só a igreja de 3.000, de 5.000, não. A igreja ela teve esse fluxo porque era um tempo em que eles estavam trabalhando nisso. Mas nessa reunião formal aqui, que eles se reuniam, eles continuavam, veja que eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. O que era esse pátio do templo? Na entrada do pátio do templo tinha uma ala que era das mulheres, que só podia entrar e passar por essa porta, ok? Quando a gente vê lembra do aleijado lá da Porta Formosa? Que a gente tem aquela que Pedro e João estão passando, diz, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ali então, quando eles entram, eles têm a abertura para 2 lados ali, e um dos lados ficavam até pessoas que não eram propriamente judeus, havia uma abertura, era muito grande aquilo. E dentro daquilo havia então a Porta Formosa, e aonde tinha acesso para o pátio das mulheres, que já era mais restrito, e depois para os seus interiores. Essa entrada, o que acontecia ali, era onde eles, nesse momento, faziam o templo deles, a reunião deles, a igreja deles. Então, essa igreja, ela começa como? Ela começa assim. Eles se reuniam no pátio de que templo? Do templo de Jerusalém. E nesse templo, então, eles estão ali reunidos, nesse ajuntamento, e eles tinham, então, essa primeira reunião formal de centenas de milhares de pessoas reunidas e ouvindo as instruções de quem? Dos apóstolos. A gente viu isso nas semanas que passaram, eles estavam o quê? Com firmeza baseados na doutrina dos apóstolos, lembra disso? Na comunhão, no partir do pão e nas
e nas orações. Então, estas 4 coisas aconteciam. Eles se dedicavam, então, na doutrina dos apóstolos, eles se dedicavam, então, no partilhar do pão, que era muita coisa acontecendo, inclusive a comunhão da Santa Ceia. Eles estavam ali, então, se dedicando nessa comunhão, que ia muito mais além de só partilhar o pão, e eles também se dedicavam às orações. E aqui nós temos essa primeira reunião formal. Essa reunião formal, o que é? Os apóstolos, então, têm algo para dizer. Essa era a mentalidade. Os apóstolos têm algo para dizer e nós precisamos ouvir. Os apóstolos têm alguma coisa de Deus para nos dizer e nós precisamos ter a maior atenção para ouvir o que Deus está falando através do seu servo. Hoje, infelizmente, quando nós olhamos, essa deixou de ser uma das maiores preocupações do povo cristão. De ouvir aquilo que os servos que Deus levanta, as servas que Deus levanta, dentro do que nós chamamos de igreja, tem para dizer e nós queremos ouvir. Infelizmente, com o decorrer do tempo, essa gana, essa garra, esse respeito por essa dedicação ao que Deus está falando através desses homens e mulheres, ele tem se perdido. As pessoas têm deixado de ter essa garra de falar, não, hoje eu vou na igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir o que Deus tem revelado para o André, o que Deus tem revelado para o Roy, o que Deus tem revelado para o Edu, que se dedica a fazer a palavra de Deus, ou para quem vier aqui na frente, a Sandra também vir pregar, ou vier outra pessoa que Deus trouxer para pregar aqui, ou quando nós ouvimos a palavra e nós falamos assim, este é o lugar aonde eu me reúno, é o lugar aonde eu sei que é a minha referência, e é o lugar aonde eu vou, porque Deus tem algo para falar comigo e eu preciso ouvir. Esse é o primeiro respeito que esses cristãos, eles tiveram, que foi a primeira causa desse impacto que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele. Então já vai o meu primeiro alerta. Como é que esse impacto está no seu coração? Dentro da nossa correria, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso compromisso, dentro das nossas questões, dentro do dia que a nossa fé está lá em cima e dentro do dia que a nossa fé está lá embaixo. Dentro do dia em que eu ando sobre as águas e vou dizer assim para Jesus, eu estou indo contigo, e dentro do dia que eu estou andando pelas águas e de repente eu olho mais para o vento que está batendo e eu começo a afundar por causa da minha falta de fé, e aí Jesus estende a mão, porque Jesus está ensinando um grupo de discípulos, pescadores, que cheirava peixe. Jesus vai nesses homens para fazê-los serem os homens que vão levar a igreja por séculos. A igreja do Senhor não começa com os homens mais letrados do mundo, começa com pescadores, mas usados por Deus. E as pessoas paravam para ouvir o que estes apóstolos tinham para dizer, porque eles tiveram experiências com Cristo e eles têm o que partilhar. Quando eu vou à igreja, quando eu escuto a palavra de Deus, primeiro, essa reunião formal, aonde o pastor, aonde o missionário, aonde um diácono, aonde um obreiro, um irmão da igreja, alguém que estudou, buscou em Deus e procurou, Senhor, o que o Senhor tem para entregar para a sua igreja? Ele se preparou. Então, qual é o nosso papel? Nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem para nós. E a segunda reunião que acontecia era a reunião informal. Quando nós olhamos aqui, você percebe que eles continuavam todos os dias a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão aonde? Em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, a segunda reunião é essa reunião informal. Quando ela acontece? Aqui nesse momento, nas casas deles. E como é que ela acontece? Qual é o foco? Se a primeira é os apóstolos têm algo a dizer da parte de Deus e nós precisamos ouvir, agora a segunda é, você, nessa reunião informal, tem algo para dizer e nós precisamos ouvir
o que você tem a dizer. Que é nada mais do que o compartilhar uns com os outros os nossos problemas. Às vezes nós falamos a semana inteira com Deus, e falamos, Deus me responde, Deus fala, Deus me ajuda, Deus, ó Senhor, eu ouvi a palavra tocou em mim, e você quer compartilhar, você quer falar, e aí você chega na igreja, você se isola. Você não compartilha, você não fala, você... Outra vez nós voltamos a olhar para essa igreja e nós não estamos fazendo certos princípios que nós vemos na palavra de Deus. Eles se abriam. E aqui, olha que não dá para ter desculpa. Nós falamos, mas eu não conheço, irmão, eu não... Irmãos, nós realmente não conhecemos, mas aqui o que nós estamos vendo são irmãos que começavam, isso não é coisa de 1 ano, 2 anos, isso são coisas de anos que vão se passando. E eles continuavam juntos. E eles começaram a adquirir conhecimento, sabedoria, amizade, comunhão uns com os outros, e aí o que eles fazem? Eles se abrem, eles conversam, eles pedem orações, eles falam dos seus problemas, eles falam aquilo que eles estão passando, e aí o que acontece? Os abraços começam a aparecer dentro daquela situação. E aí Deus começa a operar na vida deles. Então nós temos aqui então a primeira reunião formal, centenas de milhares de pessoas reunidas, e aí eles falavam, eles ouviam o que os apóstolos têm para dizer, e nessa reunião, você tem algo então para dizer, e nós precisamos ouvir o que você tem a falar. E dessa forma, irá acontecer, irmãos, tempo após tempo. Irá mudar sim, o momento, porque eles vão passar do templo, se você começar a perceber a história, olha que interessante, com o passar do tempo, eles já não vão mais ao pátio do templo. Já lá não vai ser mais o lugar, vai desaparecer esse tipo de dizer, olha, eles iam para o pátio do templo para orar. Com o decorrer do tempo, você vai ver que eles já vão achar outros lugares, vão sendo criados outros lugares para que eles pudessem se reunir e começassem a desenvolver. Inclusive, quando a gente olha, nós vamos ver que logo uma das coisas que eles tinham era o templo, e o judeu ia para onde? Nas sinagogas. Só que quando eles vão também para a sinagoga para ter esse momento, com o decorrer do tempo, por causa da mensagem de Cristo, a coisa vai começar a ficar acirrada. A coisa vai começar a complicar, porque a mensagem que o judeu tem dentro da sinagoga é uma mensagem que não consegue ter uma visão para frente da lei, então eles não conseguem entender a graça. E aí a nossa mensagem já começa a ficar totalmente complicada. E eles iam então na sinagoga, e na sinagoga já não estavam mais falando as mesmas línguas. E aí eles vão entender que essa comunhão da reunião formal e da reunião informal, ela precisa e é necessária ser desenvolvida com uma outra estrutura. E do decorrer dos séculos isso vai acontecendo. A igreja vai mudando, vai tendo outros formatos, porém este formato continua o mesmo. E o que eu quero que você leve para casa é exatamente isso. Você pode ser um cristão sem uma igreja. Você pode ser um cristão sem ter um ajuntamento. Você pode ser um cristão sem ter comunhão. Há essa possibilidade. Há como nós sermos cristãos e não fazermos parte de um corpo. E quando eu digo corpo, pode ter certeza que aonde Judas perdeu a bota, vai ter uma igrejinha, vai ter um lugar aonde lá vai ter um grupo que se reúne de 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, que vão estar levando e fazendo o mesmo princípio, o mesmo sistema. Inclusive essa é a necessidade, quando Paulo ele chega nos lugares, ele deixa sempre uma pessoa lá, e ele vai fazer o primeiro trabalho e a igreja vai crescendo naquele lugar, ele vai para outra, a igreja vai crescer na casa de Lídia, vai crescer na casa de vários homens de Deus, que nós vamos vendo lá, de Cornélio, por exemplo, que a gente vai ver. E aí nós vamos ter Filemon, mesma coisa, que vai ter
dentro ali da região, do lugar aonde ele está, e com o decorrer do tempo nós vamos, à medida que lemos, vamos percebendo que as igrejas elas vão sendo constituídas de uma forma diferente. Agora, é possível viver uma vida com Cristo sem ter a nossa ligação com esses princípios e essa comunhão? Não. Não tem como nós termos estes princípios de Deus sem nós recebermos da palavra de Deus, sem termos a palavra de Deus na nossa vida. É como mais ou menos nós olharmos, por exemplo, para uma orquestra. Eu gosto muito de orquestra, é uma coisa que eu admiro e gostaria já de ir assistir uma orquestra. Fui para assistir alguns musicais, mas era peça teatral, e é a coisa mais linda quando você vê, mas eu não consigo ver um músico dentro de uma orquestra mais ou menos. Dentro da orquestra não tem espaço para músico mais ou menos, porque um músico mais ou menos para todo o grupo. Um músico mais ou menos atrapalha o regente. Um músico mais ou menos atrapalha todo mundo de gerir. E a engrenagem do Evangelho de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, não existe mais ou menos. Existe Deus trabalhando em todas as juntas, em todas as ligaduras, da forma com que Ele sabe que cada um pode ser útil. Não existe mais ou menos quando nós nos colocamos debaixo do Espírito Santo de Deus, e nós fazemos isso, nós ouvimos o que Deus tem para dizer, e nós dizemos o que tem que ser dito, para que a nossa vida ande em prol do compartilhar do Evangelho de Deus. Para os homens é fácil, é só a gente olhar para jogo de futebol. Estamos tendo agora o Euro 2024. E o Euro 2024 que a gente está tendo aqui, você vê isso nitidamente. E estavam até debatendo da seleção inglesa, porque eles esperam individualmente de algumas pessoas que façam aquilo que eles sabem fazer muito bem, alguns jogadores. Porém, o que manda no final é a equipe. E algumas equipes não têm craques, mas elas estão se sobressaindo um pouco mais nesse Euro por causa do conjunto que eles têm. Então, quem que nós temos sido dentro disso? Nestas duas coisas que são completamente diferentes, mas são importantes. A reunião formal que nós temos e que é esse ajuntamento ao qual nós nos reunimos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, através da vida das pessoas que se dedicam, daqueles que Deus levanta com o dom da palavra para pregar para nós. Qual tem sido, então, a nossa parte dentro do templo como espectadores? Eu já estou terminando. Como tem sido a nossa parte, primeiramente, como espectadores? Porque a primeira parte aqui, dessa reunião formal, nós somos espectadores. Nós estamos aqui ouvindo o que o pastor, o que a pessoa está falando. Quando você vai para uma reunião, que você quer ouvir a voz de Deus, você senta para ouvir. Então você é um espectador que recebe de Deus. Agora, como é que nós temos sido, na questão dos nossos grupos, como participantes? Quando nós nos reunimos, por exemplo, agora que a gente termina o culto, a gente vai para ter um momento de alimentação lá atrás, gostoso. Como tem sido também, quando nós participamos das coisas que nós temos, por exemplo, dentro da igreja. A gente tem o Sermão do Monte que está sendo dado agora. A gente tem o Parceiros da Bíblia, que é um incentivo, e olha que é um grande incentivo, porque você recebe uma coisa, nós não podemos dizer, não fomos lembrados hoje que a gente não tem um texto para ler. Então Deus, Ele tem trabalhado nas nossas vidas das mais diversas formas, e o que eu quero deixar para você hoje é isso. Qual tem sido a sua parte dentro do reino de Deus? E qual tem sido, como corpo de Cristo, o nosso desempenho? Será que na nossa mão aquilo que nós seguramos é mesmo uma batata quente, que eu quero me livrar dela o mais rápido e que queime na mão do outro? O problema não é meu? Ou eu tenho um bastão que eu seguro, eu espero que o outro me entregue e eu falo, não posso derrubar, eu não posso deixar que esse bastão caia da mão, porque o meu irmão que está passando para mim esse bastão, ele está esperando que eu pegue esse bastão e leve. E, inclusive, se você é o primeiro, você é o que tem o empenho de falar assim, puxa, ele não vai dar a largada. Esses irmãos aqui, eles deram a largada. Eles não tiveram que pegar o bastão da mão de ninguém, eles já saem com o bastão.
Estes homens, eles tiveram um bastão entregue por Deus na mão deles. E eles deram a vida para que esse bastão fosse de geração em geração. E nós hoje estamos aqui e temos a oportunidade de ter essa chama ardendo em nosso coração novamente. E que nós possamos dar, então, todo o nosso empenho para Deus. Segure forte, segure firme o seu bastão. Não deixe o seu bastão cair. E passe esse bastão para frente. Com garra, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, fiz a minha parte, segui a minha carreira, e eu entrego a minha fé para o Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Jesus, porque nós temos a oportunidade de aprender, e talvez de uma forma como só o Senhor pode nos ensinar, Deus. Nós tentamos de tantas outras formas e muitas vezes não recebemos, Deus, a resposta, a ajuda de Deus. Mas quando nós paramos para ouvir a Tua palavra, especialmente quando temos esse tempo reunidos como igreja e nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, esse é um tempo de grande alimento, Senhor. O Senhor continua multiplicando alimentos na nossa vida espiritual. E também, Senhor, como participantes na nossa reunião informal, Deus, que nós possamos, Deus, dentro das nossas casas, falar mais da Tua palavra com os nossos filhos, com a nossa família, que o nosso lar seja um lugar onde a Sua luz ela está muito bem colocada na casa. E mais do que a luz da casa, seja vista a Sua luz, Deus. Porque os primeiros beneficiados serão os nossos próprios filhos, a nossa própria família. Que o Senhor nos ajude a entender o quanto é importante, Senhor, esta dedicação a esse culto formal que nós temos aqui, em que nos ajuntamos para ouvir o que o Senhor tem para falar, seja aquele que o Senhor separar para vir aqui à frente, que os nossos ouvidos sempre estejam respeitando e atentos para aquilo que o Senhor tem para falar, porque o Senhor usa, sim, vasos de verdade, pessoas que se entregam, Senhor. E nos ajuda, Deus, na nossa caminhada, dentro das nossas casas, levarmos, Deus, a sério tudo aquilo que cai nas nossas mãos, muitas vezes, Deus, de bandeja, fácil, Deus, basta apenas talvez nós termos ou vermos o nosso mobile, uma mensagem, ou lermos, Senhor, Pai, mensagens que são levadas para nós, para entrarmos e assistirmos, Senhor, um culto, um estudo, que nós possamos ter esse coração também, não só como participantes, espectadores, Senhor, e tenhamos também, Senhor, como pessoas que vão crescendo dentro do Seu reino. Deus, é o que eu te peço, no nome de Jesus, cuida da vida de cada um e nos ajuda na nossa sequência, é o que eu te peço no nome de Cristo, amém, amém. Bem, Deus abençoe sua vida, lembro a vocês que semana que vem nós temos o batismo do João, então venha prestigiar esse irmão que está dando esse passo de fé. É muito importante porque esse passo que ele dá aqui é um passo público. O batismo é público. Ele declara Jesus Cristo. E vocês são os primeiros irmãos que esse menino está tendo na fé. Então isso vai ficar gravado na história deles. Eu acredito, todos aqui são batizados e você tem a sua experiência do dia do seu batismo. Eu lembro do dia do meu batismo. Tem até o meu certificado tudo amassadinho lá, velhinho. Mas eu lembro com muita alegria no coração, porque são passos que eu fui dando na minha vida. Então que você possa vir semana que vem, prestigiar a vida do João. Ore por ele durante essa semana, para que o Senhor o abençoe. Para que o Senhor dê para ele um momento de uma experiência, não só no batismo das águas, mas no batismo espiritual também para a vida dele, o batismo com o Espírito Santo. Para que ele possa ser revestido. Ele tem muito talento, esse menino, e eu tenho certeza que há um grande projeto de Deus na vida dele. Então que você possa ter isso na sua mente. Vamos terminar esse culto, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que essa semana seja uma semana de bênção. Deus protege e livra de todo mal, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos, eu sei, Senhor, que alguns começam tratamentos, Pai, sérios de saúde, Deus, nesta semana ou nas próximas semanas, que o Senhor coloque as suas mãos sobre essas pessoas que sofrem, Deus.
Eu te peço, Senhor, pelas cirurgias também que acontecerão, Senhor, pela vida da Márcia, que passa por cirurgia essa semana, que o Senhor coloque a tua mão, Deus. Guarde a vidinha dela, Senhor. Guarde, Senhor, Deus, protege, Deus, dentro ali das tuas mãos. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Pai, que a tua mão seja com a mão de cada médico, Deus, e assim também os irmãos que aguardam por exames médicos, Deus. Alguns estão no aguardo para saber o que tem, já foram diagnosticados por boca, mas estão esperando o exame para dizer realmente o estado ou o que está acontecendo. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, porque, Pai, quando nós olhamos primeiramente para o teu amor, seguido do teu amor, porque o Senhor é um Deus de amor, seguido do teu amor, Deus, antes da tua justiça ser colocada em pauta, Deus, existe a tua misericórdia atuando, Deus. E Davi sempre que ele passa por situações difíceis, acertando ou errando, eu me lembro muito bem das palavras de Davi dizendo para que o Senhor tenha misericórdia, Deus. E é isso que eu te clamo, Deus, a ti, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, superabunde na vida dessas pessoas. Cobre, Deus, os teus filhinhos. Cobre, Deus. Cobre as famílias dessas pessoas. Cobre o coração de cada um, Jesus. E os irmãos que estão nos assistindo pela internet, se estão passando por situações difíceis, que o Senhor possa ser o Deus que acalenta a alma, que os ajude a tomar a decisão e a direção certa. E que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada firme entre montes e vales. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe você.